Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da primeira Semana Espírita de Ananindeua, organizada pelo 7º CRE, em homenagem aos 114 anos da União Espírita Paraense. Gente, o nosso tema central são chegados os tempos. Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer, o trabalho todo da organização da União Espírita Paraense, que está nos cedendo o canal do YouTube, tá bom? E nós temos aqui um trabalhador da Federação Espírita de Rondônia, Jorge Elahá. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo, meu querido. Olá, boa noite, Selma. Boa noite a todos que estão ligados conosco através da internet, nessa oportunidade maravilhosa que Deus nos concede para que nós estejamos juntos estudando doutrina espírita. É um prazer imenso estar mais uma vez no Pará e em Ananindeua particularmente. Uma honra para mim estar presente junto a todos vocês. Tá certo. Jorge, ele vai abordar para a gente o tema Os Trabalhadores da Vinha. Mas antes do Jorge trazer para a gente esse alimento da alma, nós vamos nos harmonizar com a prece, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer a Jesus pelo momento e pela oportunidade bendita de estarmos participando desse banquete espiritual, pedindo as boas vibrações para que o nosso companheiro Jorge Elahá receba as inspirações dos espíritos amigos e para que ele possa, através dessa mensagem consoladora e esclarecedora, alimentar as nossas almas e que possamos nós aproveitar deste momento em que vamos enriquecer os nossos corações e que assim possa ser. Jorge, é com você, meu querido. Obrigado, Selma. Uma boa noite para todos. O tema que nós temos hoje para tratar especificamente diz respeito a um dos pontos mais trabalhados por Jesus durante sua vida pública, que é sobre a existência do reino dos céus. Jesus, por diversas vezes, trouxe esse conceito, que era um conceito que não existia no judaísmo. Se nós consultarmos o Velho Testamento, não existe em nenhum momento na Bíblia anterior aos evangelhos qualquer referência a alguma coisa que se possa chamar de reino de Deus. Esse conceito, essa ideia da existência de um reino de Deus, ele surge com a mensagem de Jesus. Talvez por isso, Jesus tenha sido tão repetitivo na discussão do que era o reino de Deus. Teria falado tantas vezes a definição do que fosse. Nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, 7 parábolas diferentes. 7 parábolas tratando especificamente da conceituação do que seja o reino de Deus. As chamadas 7 parábolas do reino, aonde Jesus, utilizando de 7 imagens distintas, tenta trazer uma ideia daquilo que seja esse tão falado reino dos céus ou reino de Deus. Além dessas parábolas que estão contidas no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, Jesus também trabalharia a ideia do reino dos céus num outro momento diferente, já mais à frente, quando ele já estava naquele período já da Semana Santa, quando ele já teria chegado a Jerusalém para fazer aquele momento da última semana junto com os discípulos,
já em Jerusalém para a festa da Páscoa judaica, da Pêssar, aonde ele estaria em Jerusalém para participar dela e, ao mesmo tempo, como nós sabemos, enfrentando uma série de dificuldades que depois culminou na sua prisão e crucificação. No capítulo 20 do Evangelho de Mateus, Jesus retorna a esse tema, volta a discutir sobre o reino dos céus e traz uma parábola nova, uma parábola que não está presente em nenhum outro evangelho, ela só está contida no Evangelho de Mateus. E isso é bem interessante, porque das 40 parábolas que Jesus contou, 28 delas, ou seja, 70%, estão no Evangelho de Lucas. E essa que vamos trabalhar hoje não está em Lucas, ela está apenas em Mateus. Mateus era um evangelista muito focado em produzir texto para judeus. É o mais judeu de todos os 4 evangelistas. É o que mais se remete ao Velho Testamento, aos profetas, às profecias. É o que mais amarra Jesus com as tradições judaicas. E é exatamente ele, Mateus, que trabalha de maneira exaustiva as conceituações sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus, e vai nos apresentar mais uma das parábolas que Jesus contou, e que é uma das parábolas muito estudadas dentro dos que se debruçam sobre os evangelhos, não somente dentro da doutrina espírita, uma parábola bem conhecida. Muitas vezes as pessoas até chamam esta parábola por um nome que não é o mais correto. Ela é chamada pelo nome de parábola dos trabalhadores da última hora. Mas não é verdade. Ela é parábola dos trabalhadores da vinha. Por quê? Porque os trabalhadores que estavam lá não eram somente os trabalhadores que chegaram na última hora. Existem vários outros trabalhadores que vão chegar e, portanto, é muito mais próprio que a gente chame essa parábola de parábola dos trabalhadores da vinha. Então, nós vamos ao texto para ver o que é que está contido no Evangelho de Mateus, tratando desse assunto. Diz assim o evangelista Mateus, seguindo do capítulo 19, aonde Jesus já estava tratando de uma série de assuntos com aqueles que estavam em seu derredor, e aí ele estava ali trabalhando com os homens, falando sobre a parábola aquela história do mancebo rico, que está no capítulo 19, e na sequência dessa conversa, ele vai falar que o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Uma coisa que chama logo a atenção aqui é que ele diz que o homem que sai para assalariar trabalhadores é um homem pai de família. Veja que ele está querendo dar um sentido muito mais de proximidade desse homem. Ele não fala um homem de negócios. Em outras oportunidades, ele diz assim, havia o dono de uma vinha, era um homem muito rico. Aqui não é essa a questão. Aqui, a principal definição desse que vai apresentar-se para ser o contratante dos trabalhadores é um homem que é um pai de família, ou seja, ele está se relacionando à questão de alguém mais próximo, uma relação mais íntima. Então, diz aqui assim, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saindo de madrugada a assalariar trabalhadores, os chamou para trabalhar em sua vinha. Então, ele chama esses homens na madrugada. Ele chega ali, vamos dizer, umas 5, 6 horas da manhã, para assalariar as pessoas que iriam trabalhar na sua vinha. E quando ele vai assalariar esses primeiros homens, ocorre uma coisa que não vai acontecer nos outros. Observem na sequência do texto o que acontece com os primeiros trabalhadores que são contratados. Diz assim,
Então, ele chamou esses homens para trabalhar a sua vinha e, ajustando com esses trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Vejam que esses trabalhadores, eles acertam uma paga, um ganho de 1 denário por dia. O que é 1 denário? 1 denário era a moeda romana que remunerava uma diária de serviço. Esse preço não está injusto, não. Nem está alto, nem está baixo. É o preço correto. Quanto se paga pela diária de um trabalhador? 1 denário. O denário era a moeda romana, a dracma era a moeda grega. 1 denário valia 1 dracma. Então, você podia usar a moeda romana, denário, ou podia usar a moeda grega, a dracma. Tanto faz. Ambas pagavam uma diária de um trabalhador. Era um dinheiro até razoável. Então, ele chama esses homens, e esses homens têm um cuidado logo, ajustando com os trabalhadores, a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Ou seja, já estava acertado que eles iriam ganhar 1 denário por dia. E saindo novamente perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. O que é hora terceira? Os judeus, eles contam as horas a partir da hora que o sol nasce, 6 horas da manhã, e 6 horas da tarde, quando o sol se põe. Então, vem a hora primeira, a hora segunda, a hora terceira. Como ele tinha saído de madrugada para arregimentar trabalhadores, então ele foi, digamos assim, umas 5, 6 horas da manhã, ele voltou na hora terceira. A hora terceira são 3 horas após as 6 horas, então ele voltou às 9 horas da manhã. Então, perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e eu vou dar-vos o que for justo. E eles foram. Observem que não houve acordo de salário. Ele disse: eu vou pagar o que for justo, e os homens aceitaram, e assim foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, ele fez o mesmo. Hora sexta, 6 horas após as 6 da manhã, então meio-dia. Ele chegou lá, meio-dia, e novamente contratou pessoas para a sua vinha. E depois foi na hora nona. A hora nona já são 9 horas depois das 6 da manhã, seriam 15 horas. O dia já está praticamente no fim. E ele passou lá, viu pessoas desocupadas e os encaminhou para a sua vinha. E se está dito aqui que ele fez o mesmo, então ele deve ter dito: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. Muito bem. Aí olha a sequência. E saindo ele novamente perto da hora 1/10, hora 1/10 é a 11ª hora depois das 6 da manhã. 11 mais 6, 17. Ele teria saído, portanto, às 5 horas da tarde. Poxa, ele saiu 5 da tarde para contratar pessoas para trabalhar na vinha. Então, diz assim: e saindo perto da 1/10 hora, ou seja, 5 da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Então, ele pagaria o que fosse justo para esses homens. Então, vamos lá. Ele passou de madrugada, pegou uma leva de trabalhadores, passou 9 horas, e com esse primeiro acertou o salário, passou 9 horas e disse que pagaria o justo, passou meio-dia e disse que pagaria o justo, passou 3 da tarde, encontrou gente na praça, ocioso, e mandou para a vinha e pagaria o justo, e passou 5 da tarde, encontrou pessoas ociosas, e disse: eu vou pagar a vocês o que for justo, vão para a vinha. E eles foram para lá. Então, agora vem a segunda parte da parábola, o surpreendente da história. E aproximando-se a noite, ou seja, encerrou o trabalho, disse o senhor da vinha ao seu capataz, ao seu encarregado, ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada. Então, chama todo mundo e vamos pagar.
começando pelos últimos até os primeiros. Então, ele manda fazer uma fila, colocando os que chegaram por último primeiro e deixa os que chegaram no começo para o final da fila. Imagine a fila. Os que chegaram por último estão na frente e os que chegaram cedinho estão no final. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, ou seja, os que tinham acabado de chegar, receberam cada um deles 1 denário. Opa! Olha que surpreendente. Os que chegaram por último receberam 1 denário. Estranho, porque ele disse que ele pagaria o que fosse justo. Mas ele pagou 1 denário para os que chegaram na última hora. Vindo, porém, os primeiros, achavam que haveriam de receber mais, mas do mesmo modo também receberam 1 denário cada um. Então veja o que aconteceu. Ele mandou fazer a fila, botou os que chegaram por último primeiro e foi pagando 1 denário para cada um. Você trabalhou uma hora, 1 denário para você. Pode ir. Você trabalhou 3 horas, 1 denário para você. E você? Eu trabalhei desde o meio-dia. Trabalhou 6 horas, 1 denário. Você chegou 9 da manhã, 1 denário para você. E você? Eu cheguei de madrugada, passei o dia inteiro trabalhando. Maravilha, 1 denário para você também. Ele pagou o mesmo para todo mundo. Então, diz assim a parábola. Vindo, porém, os primeiros, cuidavam que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família. Observem que a parábola não diz o dono da vinha, diz o pai de família. O pai de família. E diziam, esses últimos trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles, amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? E está certo. Você não acertou comigo que você ia ganhar 1 denário? Eu não estou fazendo injustiça. Eu estou te pagando aquilo que eu te contratei para fazer. Então, não ajustaste comigo 1 denário? Eu não estou te fazendo injustiça. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Eu quero dar a esse último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu. Ou o teu olho é mau porque eu sou bom. Olha que coisa linda. Não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu, ou o teu olho é mau porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola é muito surpreendente, porque nós temos uma tendência de acharmos que os trabalhadores da última hora são os coitadinhos, os que não têm condição. E os da primeira hora, não. Esses são os ótimos, são os maravilhosos. A gente está vendo pela parábola que isso não é verdade. Os trabalhadores da primeira hora não são almas sublimadas. Ao contrário, são almas egoístas, são almas ambiciosas. Então, a gente precisa reler essa parábola com os olhos do Espírito, para que a compreensão que a doutrina espírita nos confere sobre o que seja a vida possa iluminar o nosso entendimento e nós consigamos fazer uma leitura mais adequada desse conteúdo de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos propõe. Então, nós vamos reler a parábola, observando agora não mais a literalidade do texto, não mais a história pela história, mas o mergulho espiritual naquilo que está posto nela, para que a gente consiga tirar as lições que ela pode nos oferecer nesse sentido. Então, vamos lá. Olha o que diz a parábola. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. É evidente que esse homem que está saindo para arregimentar trabalhadores representa na parábola Deus, o soberano Senhor
vai chamar as almas para o serviço na sua vinha. O serviço na sua vinha é o serviço no bem. E o serviço no bem não tem fronteiras, não é um serviço religioso, é o serviço no bem, que você exerce no lar, que você exerce no seu trabalho, que você exerce na via pública, que você exerce todas as vezes que você interpreta a lei de Deus na relação com os outros, com a natureza, consigo mesmo, de tal sorte que você interpreta o entendimento do que seja o amor e o bem nas oportunidades que a vida lhe concede, independente de ser um espaço religioso. Não podemos restringir a ideia da vinha como se a vinha fosse a tarefa espírita, como se a vinha fosse o centro espírita. A vinha é a vida. Então, o Senhor da vida, o Senhor da vinha, sai cedo, antes que o sol nasça, porque ele desde o princípio está acordado para chamar as almas, a fim de que elas se preparem para o serviço que tem para ser feito. Porém, as almas que serão chamadas, que vão atender a esse apelo, elas não são almas evoluídas. Não são. Desde a primeira até a última, são espíritos que ainda necessitam do trabalho, ainda necessitam da chamada, do chamamento para o serviço. Então, o Senhor da vinha vai e chega de madrugada na praça para chamar as pessoas para o seu trabalho. Quando a gente vai a um local que existe essas pessoas que a gente contrata por diária para fazer uma mudança, para carregar sacas de cimento num específico dia, que você vai pagar por uma diária por aquilo que ele vai fazer, que ele vai ofertar a força física dele para o trabalho que vai ser realizado, esses homens eles ficam à espera do trabalho. E quando você para fazer a contratação, os que são mais capazes, os que são mais fortes, os que se acham com mais capacidade para o trabalho, são os que primeiro correm em cima daquele que vai contratar, se oferecendo para o trabalho. Os mais fracos, os mais frágeis, os mais tíbios, os mais débeis, os que ainda não estão completamente seguros de sua capacidade, eles nem acham que podem competir. Eles ficam olhando e esperando que os mais fortes saiam primeiro, para que os que cheguem depois tenham a oportunidade de contratá-los. Então, quando o Senhor da vinha chega de manhã, bem cedo, na madrugada, para a contratação desses homens, esses mais fortes, esses mais cheios de si, e mais certo de que eles são melhores do que os outros, são os que se apresentam e têm um cuidado que ninguém mais tem: acertar a paga pelo seu dia. Eles não querem ser enganados. Eles estão ali para tirar proveito daquilo que eles vão fazer. Eles têm interesse pessoal naquilo que eles vão realizar. E logo o dono da vinha acerta com eles um preço que é até um preço justo, 1 denário por dia. E esses homens, então, fortes e musculosos, sarados, vão embora para a vinha, para o trabalho. Quando o Senhor da vinha, Deus, volta para a praça para procurar novos trabalhadores, ele já não encontra os mais fortes, porque os mais fortes já foram. Estão agora os mais fracos. Afinal de contas, 9 horas da manhã, os que eram mais capazes já foram contratados. Mas ele chama aquelas pessoas que estão ali e os convida para trabalhar em sua vinha e diz para eles: olha, eu vou pagar o que for justo. Afinal de contas, eles já vão trabalhar só 9 horas de 12, 3/4 do tempo de uma diária. Portanto, deveriam receber 3/4 de 1 denário. Daí ele volta a meio-dia, encontra pessoas mais fracas ainda, menos capazes ainda, e leva esses menos capazes. 3 da tarde, ele volta mais uma vez e encontra novamente homens que não foram contratados. Esses, coitados, que estão 3 da tarde, já são fraquinhos, já não tem mais força para muita coisa. Mas mesmo assim, o Senhor da vinha contrata esses homens que estiveram ociosos.
e leva esses fraquinhos para que eles vão trabalhar na sua vinha. Não satisfeito, ele volta às 5 da tarde e encontra novas pessoas na praça. Observemos o diálogo que acontece entre o dono da vinha e aqueles que estavam na praça às 5 da tarde. Diz o dono da vinha: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Dá para entender o que aconteceu? Esses homens estiveram o dia inteiro esperando por uma oportunidade de serviço. Ninguém acreditou que eles fossem capazes. Ninguém os contratou. Mas Deus, vendo além da aparente fragilidade que aqueles homens possuíam, os chama para que eles venham para trabalhar em sua vinha. Quem eram eles? Se os das 3 horas da tarde já eram os fraquinhos, os das 5 da tarde eram os doentes, os quase inválidos, os que, em princípio, ninguém iria contratar porque pareciam inservíveis para qualquer tipo de tarefa. E fica uma pergunta: por que eles não foram embora? O que motivou esses homens a permanecerem o dia inteiro sem uma contratação? Sentados numa praça, à espera de alguém que os contratasse. O que motiva esses homens é a necessidade. Eles precisam de seu ganho para sobreviver. Eles são movidos pela esperança. Eles são movidos pela necessidade e pela crença de que, de alguma forma, 5 da tarde, alguém haverá de aparecer para contratá-los apesar das suas mazelas, das suas feridas, das suas imperfeições, das suas dificuldades, das suas incapacidades, mas a crença de que alguém há de buscá-los por misericórdia para que eles sejam úteis, move esses homens a permanecerem ali e a não desistirem e irem embora para suas casas. E assim aconteceu. Deus enxergou nesses homens que estavam na praça a esperança que os movia e apostou para que eles pudessem vir. E eles vão para a vinha. Então, quando chega na hora de fazer o pagamento, o que aconteceu na hora de pagar? Deus inverte a fila, coloca os mais fracos primeiro e deixa os que são aparentemente mais fortes para o final. Era de se esperar que os mais fracos recebessem um 12º de um denário, mas o dono da vinha entrega 1 denário para cada um. O que será que Deus está querendo nos dizer quando ele diz que ele contrata pessoas durante várias horas do dia e que ele paga para todos eles 1 denário? Ele está querendo dizer para nós que nós somos todos iguais, que ninguém vale mais do que ninguém. Ilusão acharmos que somos mais valiosos do que os outros. Ilusão esperarmos que a nossa paga seja maior do que a do outro, porque nós somos absolutamente iguais. Somos todos iguais. Ilusão acharmos que somos menores do que os outros, de que merecemos menos do que os outros. Somos todos iguais. Valemos todos 1 denário. Rainha Elizabeth da Inglaterra, 1 denário. 1 denário. O homem que revira lixo na esquina, 1 denário. Todos valemos 1 denário, porque Deus enxerga a potencialidade que o Espírito possui, porque todos nós seremos espíritos crísticos, numa caminhada evolutiva extraordinária, na qual desenvolveremos todas as nossas potencialidades, por isso somos todos absolutamente iguais. Aos olhos do nosso Criador, nenhum de nós possui 1 centavo a mais do que o outro e nenhum centavo a menos do que o outro. Somos todos
absolutamente do mesmo valor. Ninguém pode se arvorar de olhar para outra pessoa e dizer: esse é um pobre coitado, não perde tempo com ele, isso é um pobre coitado. Não, todos valem um denário. A moça que trabalha na sua casa, que às vezes a gente não trata com respeito, ela também vale um denário. As pessoas que trabalham conosco, que fazem os serviços mais humildes, também valem um denário. Como aquelas pessoas extraordinárias que a gente, nossa, mas um denário também. É todo mundo um denário, ninguém é mais, ninguém é menos. Por que isso acontece? Porque Deus, ele é justo e bom. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender que Deus seja justo e bom. Nós temos uma tendência a achar que ou ele é justo ou ele é bom. E dizemos, não é possível, não dá para Deus ser justo e bom, porque na nossa cabeça, quando alguém é justo, não é bom. E quando alguém é bom, não pode ser justo. Mas Deus, o soberano Senhor, ele é justo e bom. E se nós observarmos na literatura espírita, quando aparecem os atributos de Deus, nunca aparece a palavra justo distante da palavra bom. Você não vai encontrar na literatura espírita assim: Deus é eterno, vírgula, imutável, vírgula, justo, vírgula, único, vírgula, onisciente, vírgula, bom. Não existe. Todas as obras espíritas que tratam dos atributos divinos colocam assim, por exemplo, Deus é único, vírgula, eterno, vírgula, imutável, vírgula, justo e bom, vírgula, onisciente, vírgula, onipotente. Justo e bom não são duas características, são duas faces da mesma moeda. É uma característica só que o Criador possui. Ele é justo e bom. E esta parábola vai demonstrar essa característica de que Deus seja justo e bom. E para aqueles de nós que temos dificuldade de entender que Deus possa ser justo e bom, então, o que acontece para a gente poder ver isso? Como é que a gente pode enxergar que Deus seja justo e bom? Observemos um princípio que a doutrina espírita possui, a chamada reencarnação. A reencarnação é fruto da justiça ou é fruto da bondade de Deus? Não dá para responder. Porque quando você pensa que é o fruto da bondade pela chance de nós recomeçarmos tantas vezes quantas forem necessárias, você enxerga que essa justiça, essa misericórdia, está toda trançada com a justiça, porque ao renascermos, embora nós tenhamos inúmeras oportunidades, todas elas estão trabalhadas por dentro pelo fio da justiça. Então é justiça e misericórdia a um só tempo. Deus é justo e bom, e ele vai aplicar sua justiça e bondade no pagamento. Vamos ver? Quando ele prepara a fila e começa a pagar os últimos com um denário, os que estão lá no começo acham que eles valem mais. Se esse pobre coitado está recebendo isso, que dirá eu que vou receber? Nossa, para mim vai ser um espetáculo. Como às vezes a gente até faz, dizendo assim, meu Deus, mas não é possível, esse cara aí, meu vizinho, esse cara não faz nada pela vida dele, e tem uma família maravilhosa, olha os filhos dele, tem um lar harmônico. Puxa, eu faço tanta coisa, olha, eu distribuo sopa, eu visito a colônia do Prata, eu faço tudo que eu posso, em casa é um inferno. Não é possível, tem alguma coisa errada. Eu tinha que ter mais do que ele. Então, a gente está achando que ele deveria ter menos do que nós. Igual o cara da parábola. Porque os que estavam lá no rabo da fila e que eram os que tinham chegado primeiro, eles olhavam por cima dos ombros dos outros
para saber quanto que os outros tinham pago. E veja a ganância, a ambição dos que chegaram primeiro. Eles não estavam mais querendo saber quanto que tinha sido acertado com ele, porque foi acertado 1 denário. Ele está olhando para o que o outro ganhou. Como se chama a imperfeição moral daqueles que, em vez de olharem para a sua própria vida, ficam olhando o que os outros recebem para desejar aquilo que os outros têm, ao invés de olharem para a sua própria mão? Que olham para o prato dos outros, ao invés de olhar para seu próprio prato. Isso se chama inveja. Os trabalhadores da primeira hora não são espíritos evoluídos, são os invejosos, os ambiciosos, os que se achavam maiores do que os outros. Deus, então, vai passar a régua, dizendo: todo mundo aqui vale 1 denário, você não vale mais do que o outro. Eles não aceitam e dizem assim, está na parábola: esses últimos trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco. Olha aí, não pode igualar comigo, porque eu tenho títulos, eu sou doutor, o cara não é nada, então ele vale menos do que eu, porque eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho conhecimento espírita, eu tenho alguma coisa, já me acho que eu tenho um pouco mais do que o outro. É 1 denário meu, todo mundo é 1 denário. Então, quando a gente começa a colocar a cabecinha de fora, achando que a gente vale mais do que o outro, é um indicativo de que a lei vai nos diminuir, para que você aprenda: você vale menos. Você vale 1 denário. Então, quando eles reclamam, dizendo: tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. E Deus responde a eles: amigo, eu não te faço injustiça. Não acertaste comigo 1 denário? Não era esse o acordo? Por que você quer ganhar mais? Então, você não está preocupado com o que você acertou comigo, está preocupado com o que o outro ganhou. Você está invejando a história do outro. Amigo, não te faço injustiça. Não acertaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse último o mesmo que dei a ti, o tanto que dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Não posso fazer com o que é meu o que eu quiser? Tu te incomodas por eu igualar as pessoas a ti? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? O olho mau é o olho da inveja, da ganância, que não aceita que os outros possam ganhar igual. No reverso dessa medalha estão os trabalhadores da última hora. Aqueles que se acham os miseráveis, os abandonados, os sozinhos, os rejeitados, os ignorados, e que ninguém ia cuidar deles. Para quem se acha menor, o Senhor arregimenta e leva para a sua vinha. Porque essas almas aparentemente mais incapazes possuem uma capacidade de amar que os outros não têm. O que eles têm ruim é a autoestima. E é preciso resgatar a autoestima de quem se acha menor do que os outros. O Senhor da vinha, então, diz: você, meu filho, tem o mesmo valor que ele. Eu vou pagar para você o mesmo que paguei para ele, porque você é tão precioso para mim como o outro também é. Você não é menor do que ele. Todos vocês valem 1 denário. Entrega para ele 1 denário também. Esse é o grande despertamento que essa parábola nos chama. Que nós aprendamos a não querer ser mais do que os outros, como eram os trabalhadores da primeira hora. Que a gente aprenda a não ser ambicioso, ganancioso, egoísta, invejoso. E que a gente aprenda, com os trabalhadores da última hora, a não desistir da esperança. Porque Deus só chamou os trabalhadores da última hora porque eles estavam na praça. Essa é a condição para o chamamento do Senhor. Aqueles que permitem que a esperança morra dentro dos seus corações e que voltam para casa desolados, na crença de que Deus os abandonou
e de que eles não são capazes de fazer nenhum tipo de trabalho útil, quando o Senhor passa na praça, ele não os alcança, eles não os encontra, porque eles estão desconectados do serviço, eles estão desconectados do bem. Mas, mesmo quando estamos feridos, machucados, nos sentindo pequenos, rejeitados, nós precisamos manter a nossa presença na praça da esperança, na praça da certeza de que Deus não nos abandonará. Porque mesmo que seja na última hora, na última volta do ponteiro, o Senhor de todas as coisas passa para recolher as suas almas frágeis, os seus filhos que se consideram infelizes, para soprar nos seus ouvidos que eles são importantes, que eles são almas extraordinárias, que eles valem um denário, sim, independente do que eles possam produzir. Porque para os primeiros, a justiça, para os últimos, a misericórdia, porque Deus é justo e bom a um só tempo. Assim, aprendamos com a parábola e ofereçamos o melhor de nós no serviço que a gente tem para fazer. Se somos fortes e capazes, não ambicionemos aquilo que os outros vão receber. Aceitemos aquilo que o Senhor nos dá e compreendamos que nós também valemos um denário. E se somos frágeis e pequenos, descobramos o valor que nós possuímos e entreguemos as nossas almas ao propósito do serviço, porque o Senhor de todas as coisas há de multiplicar os nossos talentos, os nossos valores, para que todos nós aprendamos que somos valiosos, tesouros extraordinários na mão do nosso Senhor. Assim, diante de todas essas coisas, reflitamos profundamente e tiremos daqui uma lição fundamental. Se nenhuma delas ficar, fiquemos com uma só. Eu e todos os meus irmãos valemos a mesma coisa aos olhos do Senhor do mundo, que sabe como cuidar de cada um de nós. O amor de Deus nos iguala e todos nós valemos, todos nós, um denário. Ok. Temos 3 perguntas do YouTube, Jorge Larra. E a primeira pergunta vem do Edinaldo Calixto, da UEP. Ele pergunta: caro irmão, é justo refletir na passagem como trabalhador da vinha, mas também o é refletindo, como no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, segundo Kardec, não acha? Sim. As parábolas, elas possuem múltiplas interpretações. Os trabalhadores da última hora apresentados por Kardec são aqueles que não haviam despertado antes e que despertam no final para o serviço que poderia ser feito. Dentro dessa leitura, nós seríamos os trabalhadores da última hora por termos sido as almas frágeis, que durante toda a história da humanidade não nos capacitamos, não ganhamos musculatura espiritual para sermos convocados antes, porque estávamos perdidos da praça, longe da praça, servindo a outros senhores, e só no final do dia, só agora, nesse final da nossa época de provas e expiações, indo para a regeneração, é que nós nos apresentamos para o serviço com o Senhor. E aí, o Senhor vem e nos recolhe para a tarefa junto ao bem. Essa é a apresentação em síntese daquilo que Kardec coloca na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma abordagem que se debruça de maneira mais específica sobre os trabalhadores da última hora, tentando dar uma leitura do porquê que eles só na última hora se voltaram para isso. Então, nós realmente, se nós formos pensar, nós estamos despertando para o chamamento agora, no final, porque nós não acordamos para o serviço com o Senhor mais cedo em função das dificuldades que, de alguma maneira, a gente apresentou ao longo dos séculos e dos milênios. Muitos de nós vivenciamos histórias dentro do próprio cristianismo,
mas deixamos feridas profundas na própria doutrina por um entendimento equivocado que trazíamos de outras doutrinas, do próprio paganismo ou do próprio judaísmo, em que nós contaminamos a ideia original cristã com uma série de vícios, destruindo o pensamento original e, portanto, agora, despertando para esse novo momento, nos apresentamos como trabalhadores da última hora. Então, esses trabalhadores seriam, na leitura de Kardec, ele tenta dar uma interpretação do porquê que esses espíritos só na última hora estão despertando. A parábola do Cristo não se volta unicamente para os trabalhadores de última hora. Ela discute os trabalhadores da vinha. E os personagens que constituem os trabalhadores da primeira hora, eles são tão ricos como os personagens da última hora. Tal como na parábola do filho pródigo, que nós gostamos de dizer que a parábola é parábola do filho pródigo, mas que na obra A Sabedoria do Evangelho, Torres Pastorino nos diz que o mais apropriado seria que ela fosse a parábola do filho pródigo e do filho egoísta, porque o filho mais velho que fica tem uma construção psicológica tão rica quanto o filho que vai embora, o filho chamado pródigo. Da mesma maneira aqui, nessa parábola, nós não temos apenas um personagem que vem trabalhar na última hora, mas existe uma riqueza extraordinária na leitura do comportamento da primeira hora, que evidencia-se muito nitidamente no corpo da parábola, principalmente no diálogo final com o encarregado da fazenda e com o próprio senhor que os contratou, que eles eram egoístas, que eles eram invejosos, portanto, não cabe que a gente faça uma interpretação como se os da primeira hora fossem as almas mais evoluídas que acordaram para o chamamento logo no começo. Mas cabe a interpretação de Kardec, de que nós somos, sim, os trabalhadores da última hora, aqueles que chegamos no final, frágeis, quebrados, com a nossa autoestima baixa, e o Senhor nos leva para o trabalho, e apesar de trabalharmos apenas uma hora, nós recebemos a paga de um denário, que é a ascensão espiritual para uma nova oportunidade dentro do próprio planeta, porque conseguimos a condição mínima para permanecer por aqui. Mas para isso, é preciso estar na praça, é preciso estar disponível para o serviço, a fim de que o Senhor nos convoque para o trabalho na sua vinha. Ok, Jorge. Nós temos aqui a segunda pergunta, né? No caso, agora são 4 perguntas. Nós temos a segunda pergunta do Raimundo Trindade, do 7º CRE. Esses trabalhadores da vinha, nos dias de hoje, em particular os espíritas, podemos dizer que devem trabalhar o orgulho exacerbado? Vai depender muito de como que esses espíritas estão se comportando diante do conhecimento que têm. Se nós espíritas nos acharmos especiais porque nós temos um conhecimento que acreditamos nos capacitar para termos uma condição espiritual diferenciada, nós estamos enquadrados nessa colocação que você fez, Raimundo. Eu recomendaria a leitura da questão 982 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec pergunta assim: é suficiente crer no Espiritismo, professar o Espiritismo e crer na manifestação dos Espíritos para garantir uma boa sorte na vida futura? Olha a pergunta. É suficiente professar o Espiritismo e crer na manifestação dos Espíritos para garantir uma boa sorte na vida futura? Em síntese, sendo espírita, está garantido um bom lugar do lado de lá? A resposta vai, evidentemente, negar essa ideia, porque não faz sentido que uma fé nos garanta uma condição de felicidade independente da nossa conduta. E os espíritos fazem a resposta e destacam qual é o atributo que garante aos espíritos a boa sorte na vida futura, dizendo que essa característica não é o conhecimento espírita. Essa característica é a prática do bem. A prática do bem é o melhor dos instrumentos para que a gente fique bem do lado de lá. Então, se eu me valho do conhecimento espírita para fazer a minha efetiva transformação moral, e de fato eu me comprometo com a minha mudança e exerço esse sentimento
junto à minha família, aos meus, à minha sociedade, e sou alguém que me comporto como um transformador social, interessado em amar acima de qualquer outra coisa, então eu estou sabendo usar esse conteúdo. Mas se eu, ao contrário, tenho todo esse conhecimento espírita, e subo num pedestal e digo, esses são uns pobres coitados, não sabem o que eu sei mais do que eles. Eu estou numa condição muito melhor. Quando depois da morte, nossa, eu vou ficar excelente, ficar rindo deles lá do outro lado, que eles não sabem de nada, e eu ainda vou servir de Cicerone para eles, nas regiões horríveis onde eles vão ficar, e eu vou descer da região de luz só para dar um apoio para eles. Ilusão da nossa parte, achar que o conhecimento espírita, ele seria a condição de acesso aos mundos melhores. E essa informação, ela se casa com o capítulo O Passamento, do livro O Céu e o Inferno, onde Kardec apresenta 4 condições para uma boa transição para o mundo espiritual. Então, ele diz que existem 2 fatores fracos, que é o gênero da morte e a idade, que ele observa que pessoas mais jovens e pessoas que fazem a transição muito rápida, elas têm uma transição mais difícil, mas é fraco isso, porque isso nem sempre é verdadeiro. Tem um de média influência, que é a capacidade do entendimento do mundo espiritual. Os que entendem ficam com mais possibilidade, ficam bem do outro lado, mas existe um 4º fator, que é o fator soberano, está colocado lá no capítulo O Passamento. O fator que realmente garante a boa sorte na vida futura é a prática do bem, casando com a questão 982 do Livro dos Espíritos. Então, quando você pergunta se os espíritas podem ser inclusos nessa questão, depende do que os espíritas, um a um particularmente, está fazendo com o conhecimento que possui. Como é que ele está interpretando de maneira prática aquilo que ele sabe? Só saber não garante condição nenhuma em lugar nenhum. Certo. Vamos à terceira pergunta, Jorge. Orlando Figueiredo, da UEP. É notória que nossa evolução intelectual se expande a olhos vistos e a moral nem tanto. Como evitar que a Terra se torne uma nova capela? Entendeu? Entendi. Deu para entender a pergunta? Entendi. Bom, Orlando, quem gerencia esse processo é o próprio Cristo. Ele é o gerente do processo. É ele que faz isso acontecer. Nós já estamos no período da colheita. Não dá mais para evitar que a Terra se transforme numa capela, ou seja, nós já temos pessoas que serão exiladas da Terra, isso é sem dúvida. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec define as características dos espíritos que habitam os mundos de provas e expiações, ele dá várias características deles, dizendo que eles são movidos fundamentalmente por 4 imperfeições, quais sejam o ódio, a paixão, a inveja, que está aí, o dos primeira hora, e o orgulho. Ódio, paixão, inveja e orgulho. As 4 características essenciais dos espíritos de provas e expiações. E ele coloca uma 5ª característica muito interessante. Ele diz que os espíritos de provas e expiações, eles são espíritos exóticos. Eles não são exóticos, a gente às vezes acha que exótico é um negócio que tem muito olho, muita perna, esquisito, né? Nossa, estranho. Exótico. Não. Exótico significa de fora, de outro lugar. Uma planta exótica é uma planta que é de outro lugar. Uma fruta exótica é uma fruta que veio de outro lugar. Lá na Europa, o açaí é uma fruta exótica. Para nós, é uma fruta que não tem nada de exótico. Então, os espíritos de provas e expiações são exóticos. Por quê? Porque eles migram de lugar para lugar. O que Kardec quer dizer com isso? Ele quer dizer que a janela de tempo entre mundo primitivo e mundo de regeneração, esse tempo que sai da pré-história até a gente entrar na regeneração, é menor do que tipicamente os espíritos rebeldes precisam para se transformar. Então, eles passam essa janela de tempo, não se transformam, migram. Vão para outros planetas, passam outra janela de tempo. Deu? Não. Migra de novo. Eles migram porque eles são almas endurecidas. Eles têm dificuldade, ou melhor, nós temos dificuldades para mudar. Então, a migração de espíritos nessa condição, ela é uma condição até esperada, conforme está dito no capítulo 18 de A Gênese,
onde Kardec trata sobre sinais dos tempos e a geração nova, falando das chamadas transições coletivas, migrações coletivas, que aborda essa saída, essa revoada de espíritos em grandes números nas transições planetárias. A Terra, particularmente, já iniciou o seu processo de transição. E muitos espíritos que aqui estão continuam sendo almas que estão enquadradas na característica que Kardec coloca para a transição planetária. Kardec diz que as almas que migram possuem uma característica. Eles são o mal não tocado pelo bem. O que é o mal não tocado pelo bem? Pessoas que fazem o mal e não se arrependem, estão convictas de que estão certas fazendo o errado que fazem e, portanto, mantêm o seu rígido propósito de fazer o mal. Dentro dessa ótica, portanto, muitos espíritos não vão ter mais tempo para fazer a sua transição. Nós não temos ainda uma informação cabal, porque a universalidade dos ensinos é que rege as nossas, a incorporar em conceitos espíritas, mas existem algumas informações espirituais que falam de que muitos espíritos já estão sendo levados da Terra. E é bem provável que isso já esteja acontecendo realmente. Então, a Terra ela já está se comportando como um planeta que vai, naturalmente, ceder espíritos para outro lugar. Ao invés de sermos chamados de os exilados de Capela, seremos os exilados do Sol, não é? Onde temos que reconceituar muitas coisas. Até a palavra exílio é meio pesada, a gente poderia dizer que nós somos migrados, porque são migrações. Kardec não usa a palavra exílio, usa a palavra migração. Então, nós teremos os migrados do Sol para outro lugar, para continuar com naturalidade o nosso processo evolutivo, não como castigo, mas como a grande lei a qual estamos submetidos, e que isso faz parte da justiça e misericórdia do Criador. Interessante. Então, vamos agora à quarta e última pergunta do YouTube, né? É do José Vara, do Centro Espírita Luz de Maria. Ele pergunta assim: podemos definir a parábola como esperança, fé e trabalho? Esperança para os da última hora, fé para os da última hora, trabalho para todos eles, e falta um, que é a humildade para os trabalhadores da primeira hora, para que eles parem de achar que valem mais do que os outros e aceitem aquilo que está acordado com Deus. É a submissão à vontade do Criador. Esse, o grande ensinamento que a parábola nos traz. Todos nós valemos um denário, para cima e para baixo. Certo. Muito bom, né? Fazer parte desse conhecimento que essa doutrina consoladora traz para a gente. Muito obrigada, Jorge Elahá. Agora, as suas considerações finais, meu querido. Queria só aproveitar a oportunidade que a gente está tendo para que a gente reflita numa forma de interpretar isso dentro das nossas vidas. Para que o conhecimento espírita não seja apenas um saber, mas que ele seja um elemento de convencimento de mudança. Não existe outro propósito para o espiritismo que senão a transformação moral. Nós podemos inventar mil coisas, mas não é isso. Não é a mediunidade, não é a reencarnação, não é nada disso. Tudo isso são instrumentos para nos convencer a mudar. E essa mudança a gente vai exercer fundamentalmente dentro de casa, com os nossos entes queridos e com aqueles que convivem muito mais próximo de nós. Exercitemos, portanto, tudo aquilo que a gente sabe, primeiramente com aqueles que Deus nos concedeu na condição de parentes, para que se desenvolva em nós a verdadeira capacidade de amar, porque Deus colocou essas almas pertinho de nós, exatamente para que a gente exercitasse o dom de amar que nós já possuímos. Então é hora de nós vivenciarmos esses conhecimentos e colocarmos em prática, efetivamente, a nossa transformação moral, sem que a gente invente outros propósitos para a nossa própria existência. Que assim seja. Jorge Elahá, eu agradeço, muito obrigada, né, pelo trabalho que você trouxe na noite de hoje para nós. E faria um pedido para você, né, que fizesse a nossa prece de agradecimento. Mas antes, né, antes da nossa prece de agradecimento, eu quero aqui
falar dos próximos trabalhos que serão amanhã, né? A continuação desse trabalho maravilhoso, no dia 5/7, amanhã às 19h30, será o palestrante Paulo Rabelo, né? Ele trará para a gente o tema é Tempo de Viver, a Mensagem do Cristo. Então, às 19h30, gente. E no dia 8/7, que será na quarta-feira, às 20 horas, a palestrante Helena Lopes, ela trará o tema é Tempo de Viver, a Mensagem do Cristo, tá bom? Mais uma vez, meu querido, muito obrigada. Jesus lhe abençoe. Continue sempre nesse caminho, que Deus lhe ilumine cada vez mais. E quero agradecer também a presença de todos que estiveram conosco até aqui nesta live. E amanhã teremos mais, tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Obrigada, Jorge, meu querido. Passamos a Então, vamos orar. Divino Senhor das nossas vidas, derrama as tuas bênçãos de paz sobre as nossas almas cansadas de tanto sofrimento e nos aponta o caminho da verdadeira felicidade, dulcificando os nossos corações, para que entendamos as tuas advertências e possamos assim entender a tua justiça e misericórdia, que se derrama incessantemente a todo instante sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a domarmos as nossas más tendências, a vencermos as nossas inclinações mais difíceis, para que identifiquemos os nossos corações com os teus propósitos e assim nos tornemos dóceis instrumentos nas tuas mãos, no trabalho da tua vinha. Protege assim os nossos melhores propósitos e desperta diante de nós a compreensão, Senhor, de que tu diligentemente cuidas de cada um de nós e que passas incessantemente nas nossas vidas por diversas vezes para nos buscar quando estamos prontos para o trabalho. Obrigado pelas tuas inúmeras tentativas de nos resgatares para o trabalho na tua vinha, nas múltiplas horas, nos múltiplos séculos em que nos buscaste. E fundamentalmente, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade sagrada que nos conferiste na atual existência, de nos convocar apesar das nossas inúmeras imperfeições, das nossas múltiplas fragilidades e das dificuldades profundas que ainda arrastamos dentro das nossas almas. Obrigado, Senhor da vida, por haveres nos chamado para o trabalho contigo e te rogamos que não desistas de nós, apesar das nossas imperfeições, para que nós continuemos, ainda que com os pés trôpegos, que nós continuemos na caminhada que nos conduz até ti, porque temos a certeza, Senhor, que de alguma forma haveremos de crescer diante da tua presença e nos tornarmos leais servidores da tua vinha, multiplicando ainda mais a nossa capacidade de serviço. Protege assim não somente a nós, mas a todos os teus filhos sobre a face da terra, derramando as tuas bênçãos sobre a humanidade inteira e guardando os nossos corações cada vez mais na lealdade ao dever e na compreensão de que tu nos amas profundamente e de que a tua misericórdia, derramada sobre os nossos corações feridos e machucados, há de conceder a nós a capacidade de percebermos a extensão do teu amor incomparável em todos os instantes da nossa vida. Por isso te agradecemos profundamente e te pedimos que tu nos guardes sobre a tua paz, não somente hoje, Senhor, mas para todos sempre.